Olá, meus amigos apostadores, e como eu falei com vocês, depois de um dia ruim aqui, a gente mantendo nosso critério de análise, é muito difícil a gente não conseguir ganhar, e a gente ganhou no menos de 3 gols no jogo da Inter contra o Feyenoord. Sortezinho que o cara errou um pênalti, tudo bem. Ganhamos o dupla chance do Liverpool aqui, eu sei também que foi sorte, a aposta no Bayern foi reembolsada, o jogo do Benfica e Barcelona, expulsão antes da nossa entrada, como regra aqui do canal, a gente não faz nada, isso em todos os jogos, independente de ser uma expulsão contra, a favor. Tô na vitória do Corinthians, não entrei ainda, expulso do adversário, eu não entro, tá? Eu não entro em jogos com expulsão, porque eu acho que as odds, elas não correspondem tanto, então particularmente eu não faço, tá? Tem vezes que vai ser a favor da gente, tem vezes que vai sair os gols e a gente não vai pegar, acontece muito aqui no canal. O Barcelona venceu o Corinthians e nós ganhamos o dupla chance da equipe do Barcelona também. Jogo do Caxias contra o Fluminense, não fiz nada do Galo também, nossa, dei uma vacilada no jogo do Galo aqui inclusive, e infelizmente os gols do Vasco diante do Nova Iguaçu vieram muito rápido. A gente ganhou aqui 2 unidades nesta terça-feira e vamos seguir aí firmes e fortes para os jogos desta quinta-feira, né, com vários jogos aqui da Liga Europa e também Bahia na Libertadores, tudo isso depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraj aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, o jogo do AZ contra o Tottenham. Confronto aqui bastante interessante, tá? O AZ fez uma campanha bastante digna aqui nessa Liga Europa até o momento, conseguindo eliminar, na minha visão, o Galatasaray, que é um time forte, e eliminou com muita propriedade, principalmente fazendo muitos gols em casa, né? O AZ, que é o 5º colocado no campeonato holandês, está com um desempenho em casa aqui bem interessante. São 9 vitórias nos últimos 10 jogos, com uma qualidade ofensiva muito grande, marcando muitos gols. O destaque da equipe é o Parro, que está tendo atuações aí muito dignas, e o time hoje vai ter como principal dúvida o Van Bommel e também o Mijans é a baixa mais relevante aqui dessa equipe. O time joga num 4-2-3-1, como eu falei, com estilo bastante ofensivo e com vitórias contundentes nessa Liga Europa, a saber diante da Roma e também diante do Galatasaray. Bom lembrar que no jogo, na fase de grupos, né, o time também enfrentou o Galatasaray e acabou empatando em 1-1. O histórico recente, porém, vem com uma derrota aqui diante do Heidenheim, mas todo o foco está realmente na Liga Europa. O adversário, por sua vez, é o Tottenham, que apesar de ter perdido no último final de semana para a equipe do City, o técnico ele está confiante em fazer um bom trabalho nessa Liga Europa e mostrar que a fase ruim do Tottenham aconteceu muito por conta das lesões, né? Ainda segue aqui o time sem poder contar com alguns jogadores. Reguilhão segue fora, Foster, Timo Werner, Kinski, Romero, Van der Ven, Solanke, Kulusevski, Richarlison, Draugsin e o Ben Davies. Todos esses são baixas, mas a equipe que vai a campo hoje eu particularmente acho interessante, com o Bentancur e Maddison no meio e o Johnson e o Hillson lá na frente, tá? O lado defensivo do Tottenham também está se apresentando melhor nos últimos jogos aqui, e o time na Liga Europa pelo menos consegue virar a chave e fazer uma boa campanha, fez uma das melhores nessa competição. Vamos, aliás, ver como é que foi o desempenho de ambos aqui, com a AZ tendo 4 vitórias, das quais todas vieram dentro de casa, e o Tottenham conseguindo um bom desempenho aqui no geral, perdendo só 2, as 2, né, fora de seus domínios. O Tottenham sabe que na Premier League ele não tem mais chance, a Premier League já vai bem definida em blocos mesmo, e o Tottenham não vai para a competição europeia, mas também não vai ser rebaixado, o que chegou a ser cogitado. É um time que é muito técnico de meio campo, e a gente tem visto pelo menos a gente viu na Liga dos Campeões, o quanto o estilo de futebol de alguns times ele se sobrepõe a outros, né? Em relação ao quê? Por exemplo, olha o que a gente teve na terça-feira, com o Aston Villa vencendo o Bruges, um time da Premier League de nível alto contra uma liga belga fraca. O Arsenal, um time inglês contra o time holandês, fez 7-1, e ontem também teve a Inter, um time italiano muito forte, pegando o Feyenoord. Então os holandeses não estão indo bem nessa fase de mata-mata, e isso acontece muito por conta do estilo de jogo mesmo, que as coisas se afunilam. Eu acho que o Tottenham tem totais condições de vencer aqui mesmo fora de casa, mesmo através com o AZ tendo um desempenho muito bom, inclusive no lado ofensivo, e estão possibilitando aqui o empate anula para o Tottenham, aposta que eu vou recomendar por já entrar pré. Eu acho o mercado de gols interessante para esse jogo também, pessoal, mas a minha prioridade sempre é entrar pré, e eu vou entrar nesse empate anula do Tottenham. Eu acho que a gente tem aqui 2-1 Tottenham, 2-0 até 1-1 protege a gente, e eventualmente uma derrota aqui, mas eu vejo o Tottenham como mais time e eu gosto desse empate anula, beleza? No segundo jogo a gente tem o Fenerbahçe recebendo a equipe do Rangers. Fenerbahçe que tá
ponto a ponto brigando aí a liderança com o Galatasaray, eliminado aí como a gente viu pelo AZ. O Fenerbahçe chega muito bem para essa partida, vencendo aí 7 dos últimos 10 jogos, um desempenho ofensivo muito interessante, marcação forte na sua defesa também. En-Nesyri Dzeko, aquele Dzeko mesmo que foi do City, que foi da Roma, um atacante de muito gabarito para esse nível de competição, e o Tadic, que é um jogador muito bom também. Baixas relevantes aqui do Sonny Samuel e também do Fred, dois jogadores que são suspensos para hoje, tá? O adversário, por sua vez, é o Rangers, que não vem fazendo uma campanha muito boa no escocês. O título está praticamente encaminhado já com o Celtic. Está 16 pontos à frente. Inclusive tem clássico entre os dois recentemente. Estratégia de cartões aí vai rolar. O Rangers é sim um time perigoso. Fez uma das melhores campanhas aqui para poder se classificar. Só que a gente vai ver o nível dos adversários também não é o dos mais altos, né? O Rangers conseguiu aqui vitórias onde o seu ataque mostrou o seu melhor. Um ataque que fez 59 gols aqui no Campeonato Escocês, vencendo o Nietzsche, vencendo também o FCS e também o Malmo, tá? Outra vitória diante do União Saint-Gilloise. Eu gosto da chance do Fenerbahçe aqui de vencer esse jogo. Acho que tem chance até de dar pagamento antecipado. O Rangers é um time que, no Campeonato Escocês, que é um nível técnico baixo no geral, o time já não tá saindo muito bem, embora esteja em segundo, mas meio que obrigação, basicamente, né? E nos jogos de Liga Europa também não me chamam muita atenção. Tem algumas goleadas aqui, alguns jogos onde ele conseguiu sair bem, tipo diante do Nice mesmo, esse 4-1 que chama atenção, fazer um gol no United, mas o Fenerbahçe em casa, para esse jogo de ida aqui, da minha visão, tem boas condições. Eu não vou chorar muita odd não, vou pegar a vitória simples do Fenerbahçe aqui, acreditando na solidez dessa equipe no lado defensivo, na força do meio campo, que deve se sobrepujar, e nos atacantes, que pode fazer a diferença com o Dzeko e também com o Tadic na armação. Seguindo em frente, a gente tem o Steaua Bucareste recebendo a equipe do Lyon. O Steaua Bucareste conseguiu um desempenho interessante nos jogos em casa nessa fase e que se mostrou um time bastante difícil. Ele conseguiu vencer tanto a ida contra a volta o PAOK e agora, né, vai tentar a sorte diante da equipe do Lyon. O Lyon vive um momento um pouco conturbado, né? Ele até fez um clássico interessante diante da equipe do PSG, venceu a equipe do Brest, mas o seu treinador ele foi expulso um jogo contra de reclamação e pelo que eu vi ele pegou um gancho até novembro. São assim quase 6 meses de suspensão, o negócio foi sério, então não se sabe se ele vai a campo hoje, ou se sabe até se ele vai continuar no comando da equipe, né? Porque uma suspensão grande dessa, eu particularmente nunca tinha visto. A equipe do Lyon tem alguns jogadores que eu particularmente gosto bastante. Cherki na direita joga muito. O Numa, esse trio ofensivo é muito bom. Com o Lacazette, veterano também, muito bom jogador. Então esse 4-3-3 do Lyon, particularmente, é muito ofensivo e muito interessante. A defesa, eu não morro de amores, embora tenha jogadores de qualidade. O Steaua Bucareste sabe que para poder vencer precisa de um bom resultado aqui dentro dos seus domínios. A média de gols do time é boa, a média de 1.3. É uma defesa estruturada, mas pega um ataque muito forte. O que eu mais gosto aqui nesse jogo, pessoal, é o mais de 1.5 gols ao vivo aqui. E a minha indicação para essa partida. Depois a gente tem o jogo da Real Sociedade diante do Manchester United. E a Real Sociedade vem de 2 derrotas duras aqui, né, para grandes adversários. Em ambas não conseguiu fazer gols. O ponto da Real Sociedade é isso durante boa parte do campeonato, né? É um ataque que, embora tenha alguns jogos onde ele desencante, inclusive foi assim diante do Midtjylland nos últimos jogos da Liga Europa, ele é um ataque que tem dificuldade de marcar. Então toda aposta no Real Sociedade, ela tem um risco que se o time sair atrás é muito difícil dele virar. O Oyarzabal é o principal homem de frente e a referência dessa equipe. E o time tem uma defesa também bastante interessante. Isso pode ser suficiente para poder fazer um jogo bom diante do United, tá? O desempenho em casa da Real Sociedade também é bastante interessante, com 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Mas o Manchester United está cotado muito como zebra aqui. Eu sei que a fase não é boa, eu sei que o time está recheado de lesões. A gente, inclusive, pegou a dupla chance do Fulham aqui no jogo de Copa. Os torcedores estão pressionando essa equipe, mas o United, a equipe que vai a campo hoje, tem o Bruno Fernandes no meio com o Casemiro, o Garnacho, o Zirkzee e o Rodgson lá na frente. Eu acho o Rodgson meio bagrizão. Mas o ponto é que o United ele não pode ser tão zebra assim diante da Real Sociedade por conta desse lado ofensivo da equipe da Real Sociedade. Se a gente pegar um gol aqui do United, a gente está muito bem defendido nessa aposta. É um time que sofre muitos gols aqui e eu acho que a melhor indicação é no dupla chance do United e é o que eu vou fazer aqui nessa partida. O jogo do Vitória Pilsen contra a Lazio, para mim, é o jogo mais bem precificado dessa Liga Europa. Eu não vou fazer nada aqui. A Lazio é realmente favorita fora de casa, mas pode muito bem administrar para poder decidir dentro de casa. A Vitória Pilsen tem feito bons jogos dentro dos seus domínios também. A linha de Oviriander está bem justa. Então, assim, é um jogo que eu não vou comprar esse favoritismo do italiano aqui fora de casa, não, porque a Lazio é um time que, embora seja muito capaz e tenha feito a melhor campanha dessa fase de grupos,
ela tem algumas tropeçadas aqui recentes que me deixam com o pé atrás. Inclusive, só 5 vitórias nos últimos 10 por um jogo aqui de odd de 1,80 contra um adversário complicado, mas a gente viu os italianos bem aqui, né? A Inter vencendo por 2-0, então assim, vou pular esse jogo. E tem o pezinho atrás também de Atalanta, Milan e Juventus que já foram eliminados, então assim, não tô morrendo de amor por esses italianos não, mas também não truco eles não, tá? Bodo e Olympiacos é um confronto que é muito interessante, né? Que é um ataque muito produtivo, que é o do Bodo, contra uma defesa muito sólida, que é a defesa deles. Olha a média de gols do Olympiacos. E a gente vai ver o histórico aqui dos jogos do Bodo, é tudo com 3, 4, 5 gols, inclusive um 5-2 aqui depois da prorrogação diante do Twente, o agregado aí 6-4, então jogos muito movimentados de uma equipe que dentro de seus domínios parece que é outra coisa, o futebol norueguês, né? Parece que é outro jogo que eles jogam. O jogo sempre tem muita movimentação ofensiva, muito espaço, tanto para o time da casa quanto para o adversário. Embora o Olympiacos chegue aqui muito empolgado, invencibilidade de 10 jogos, inclusive uma vitória no Clássico diante do EK, conseguindo, como eu falei, um bom desempenho defensivo aqui. Inclusive isso aconteceu também na Liga, né? Vou filtrar aqui pelos jogos do campeonato, a gente vai ver que o Olympiacos ele não sofreu gols aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos últimos 10 jogos aí da Liga Europa, né? Deixa eu botar o que da temporada. Então, assim, realmente é uma defesa muito forte, tá? Só que qual que é o ponto, né? Contra o Bodo, isso não acontece muito, porque o jogo fica tão bagunçado que o time acaba tendo que sair e o Bodo meio que consegue fazer uma pressão com muitos jogadores que encontram espaço também. Então a gente tem tanto gols do Bodo quanto gols do Olympiacos, a linha está em 2,5, quase 1,5. Eu vou buscar mais de 1,5 gols aqui também, pessoal. Nem que o Bodo faça um gol para eles e um gol contra. Eu acho que esse jogo aqui tem pelo menos 2 gols e eu não consigo pegar under em jogo do Bodo por nada, tá? O Ajax recebe a equipe do Frankfurt e o Ajax vem numa sequência muito boa aqui no geral, embora na Liga Europa tenha tido um pouco de dificuldade com 5 vitórias e 4 derrotas, né? No desempenho geral de todas as ligas, o desempenho é muito bom. São simplesmente 8 vitórias nos últimos 10 jogos, quase, se eu não me engano, 5 vitórias seguidas já no campeonato holandês. Disputa aí pelo título, tá difícil, mas ainda dá. Gol dos Brubey e Traoré, 3 jogadores de frente muito bom, baixa relevante do Clancy aqui. E o Ajax conseguiu um desempenho muito interessante diante do Sangliose, né? Conseguindo se classificar mesmo tendo jogador expulso. Parecia que estava decidido aqui a peleja, né? Mas o time se complicou com o jogador expulso, não dá para poder ter salto alto não. O Frankfurt chega num momento bastante oscilante aqui, desde a saída do Marmouche o time não se acertou muito bem, embora o Ekitike seja um jogador muito forte ofensivamente. O time teve um baque aqui nas últimas partidas, mas coincidentemente também, fazendo uma meia-culpa, foi quando ele enfrentou os adversários mais gabarito. A Roma é um adversário muito difícil de jogar fora de casa, o Wolfsburg está fazendo um campeonato bom, o desempenho ofensivo do Gladbach é impressionante, com o Klein sendo um dos artilheiros do campeonato, vitória sobre o que é o protocolar, e aí pega o Bayern, meio que não consegue fazer nada, e pega o Leverkusen, que é outra força, e também não consegue fazer nada. Então mostrou que há um gap realmente dessa terceira e quarta colocação do campeonato alemão, que onde está o Frankfurt hoje, para os times de maior patamar. Eu não acredito que o Ajax está nesse patamar, mas eu acho que o Ajax tem mais camisa para competição, um time que está com um desenho ofensivo muito interessante do seu ataque, um desempenho dentro de casa muito forte também, contra um Frankfurt que fora de casa, até contra adversários mais frágeis, está tendo muita dificuldade. Então estou possibilitando aqui o empate anulado do Ajax e eu acho essa a melhor indicação e vou nessa daqui também. Para poder finalizar, a gente tem aqui a Roma recebendo o Bilbao. A Roma que está numa invencibilidade aqui nos últimos 10 jogos em casa, em todas as competições, vencendo 9 vezes. O time do Claudio Ranieri realmente deslanchou ofensivamente. O time está brigando também já no campeonato italiano. Conseguiu uma vitória muito boa diante do Como no último final de semana. E está subindo degrau a degrau aqui e o trabalho realmente parece que encaixou, né? A Roma tem como destaque aqui jogadores como principalmente o Shomurodov, Pellegrini e também o Dybala. Baixa relevante para o confronto de hoje é o Leandro Paredes, jogador muito bom dessa equipe que vai desfalcar a Roma hoje. Só dar uma olhada aqui na classificação do campeonato italiano. A Roma, no momento, quando a gente começou a acompanhar a Roma, ela estava lá para nono, décima, já está em oitavo, a 4 pontos apenas do Bolonha e 7 pontos da Lazio. Então o Roma até o final do campeonato vai brigar por uma vaga em competição europeia. O adversário é o Bilbao, que embora esteja na 4ª colocação aqui no campeonato espanhol, é a 4ª força do futebol espanhol já há bastante tempo. O Bilbao, ele tá com o Villarreal no seu encalço aqui por disputa na Liga Europa no Campeonato Espanhol. Então não pode tirar as atenções
da La Liga, onde o time acabou de ser derrotado pelo Atlético de Madrid fora de casa. A gente, inclusive, estava no Atlético de Madrid, menos 0,25. É um time que eu particularmente gosto muito, que tem uma força muito grande nos seus jogadores na marcação, que tem os irmãos William, que tem o Guruzita, que é muito bom ofensivamente, o Bellinger também, mas que no geral nessa competição e em outras, ele não se saiu muito bem jogando fora de casa. Se eu botar aqui o desempenho do Bilbao nessa liga, ele venceu o Fenerbahçe, venceu o Ludogorets, tomou 4 do Besiktas e inclusive empatou com a Roma antes da Roma estar sob o comando do Ranieri. Então a Roma, por sua vez, conseguiu vencer Braga, Frankfurt, Dinamo e também a equipe do Porto. Eu acho que a Roma ela é ligeiramente favorita nessa eliminatória, mas muito passa pelo desempenho nesse jogo aqui. A marcação do Bilbao pode incomodar e a Roma ela pode se complicar diante de uma equipe muito técnica como é o Bilbao, que foi um dos melhores times desta competição. Mas, cara, eu tenho visto a Roma tão sólida em casa, eu tenho visto esse time com tantas variações, saindo de situações complicadas e jogando bem contra times muito melhores, que eu acho que a Roma em Patianola aqui é a melhor pedida para essa partida e é o que eu vou recomendar para vocês. Embora eu reconheça a força do Atlético, eu acho que a Roma tem boas chances aqui na minha visão, pelo desempenho do Bilbao fora recentemente e pela demonstração de fraqueza quando enfrenta adversários de um nível um pouco elevado. É assim diante do Real, é assim diante do Barcelona, é assim diante do Atlético de Madrid. Acho que a Roma não tá no mesmo patamar, mas pegar os italianos lá é complicado e nesse jogo de ida eu vou na Roma. Se essa cotação tiver assim na volta também, eu vou no Bilbao. É um confronto equilibrado, linha tinha que estar cravadíssima, ligeiro favoritismo para Roma e eu gosto deste empate anula aqui. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Boston River do Uruguai recebendo a equipe do Bahia. E essa dica, meus amigos, ela vai estar exclusiva lá no meu canal do Telegram, tá? Eu convido você a participar aqui. Bahia que passou diante do The Strongest com muita propriedade, fazendo gol fora, segurando lá na altitude com um jogador a mais. O Boston River passou de forma protocolar aí pelo Nublense. É um confronto que tem realmente uma força e a dica desse jogo tá no meu canal do Telegram. Meu canal do Telegram, pessoal, eu passo mais dicas, passo alguns bingos, passo super cotações, tá? E ele é totalmente gratuito para você que assiste o nosso canal. Então é só clicar no link do primeiro comentário fixado que você vai ser redirecionado e hoje a gente vai ter mais um bom desempenho, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.